Então eu vou passar para a irmã Leia, né? Ela está com a palavra hoje. Fica à vontade no nosso meio, né? Nossa viuvinha do coração. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. O senhor Marcelo falou aí que estava fazia quatro, né? Não três. Sem me ver, só que Deus sabe todas as coisas, né? E a gente sabe que quando a gente falta, mas a gente está sempre orando, né? E que bom, né? Que sempre a falta da gente, né? E a gente sabe que a gente é amado, né? Primeiramente a gente é amado do Senhor e depois pelas pessoas que a gente está, né, no nosso meio, né? No grupo de oração. Então eu agradeço pela vida de cada um de vocês. E queria que vocês abrissem a palavra lá em Salmos. Eu estava ouvindo uma ministração hoje e esse salmo, eu pedindo para o Senhor o que eu ia, né, que Ele queria que eu falasse, né, e o que Deus, né, tocasse no meu coração, que eu não queria falar nada que venha de mim, mas sim o que vem do Senhor, porque é Ele que nos sonda o nosso coração e sabe o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos ser moldado, né? E o Senhor sabe o que a gente precisa, amém? E lá no Salmo 7, queria que todos abrissem. Lá no Salmo 7 fala assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerarem, nem me despedaçarem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procede, se nas minhas mãos a injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo, até que me alcançar no chão. Até que me alcançar no chão. Me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reúne sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor, por justiça ao nome do Senhor Altíssimo, e cantarei louvores. Amém? E como eu falei, Deus conhece o nosso coração, né? Amém? E foi uma semana muito atribulada, muito que me chamava para orar, né? E quando Deus me deu essa palavra de Salmo 7, que já fala, né, que o Senhor, meu Deus, em ti me refugio, nós temos que ir aos pés do Senhor, sim, orar sempre, sim, só que aqui ele está falando, né, que se a gente fez alguma injustiça com um irmão, né, ele é Deus justo, e ele sabe do nosso coração, ele nos sonda cada dia. E se a gente fez alguma maldade para alguém, a gente tem que sim se arrepender e ir em busca desse irmão, né, orar. E eu marquei uns negocinhos aqui no meu caderno, que eu sempre marco. E aqui, né, fala que quando alguém for injusto com você, quando alguém te feriu com palavras, quando somos injustiçados, pode parecer que fomos derrotados.
Quando somos injustiçados, pode parecer que não temos razão nenhuma. Tem muita gente que quer nos envergonhar, só que Deus sabe o que aconteceu com cada um de nós, com cada um de você. Amém? E aqui Deus faz justiça por você, né? Se nós fomos injustiçados ou se nós fizemos alguma injustiça para alguém, é Deus. Amém? Não é nós que vamos julgar e não é nós que vamos fazer a justiça, porque a justiça vem de Deus. E aqui fala que Deus nos honra, Deus honra a nossa vida e Deus é justo com quem é justo com Ele. Amém? E aí eu estava lendo e pedindo direção para o Senhor me deu a história de Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Todo mundo conhece essa passagem, todo mundo sabe o que aconteceu com Daniel. E eu queria que vocês abrissem lá na passagem de Daniel, só para a gente recordar um trechinho da história dele. Lá no Daniel 6, e quem conhece a história de Daniel fala, né, que ele era justo aos olhos de Deus, né? Ele não fazia as coisas erradas. Tanto é que quando Deus, né, no comecinho, quem lê, né, lá na passagem 1 de Daniel, né, fala que o rei escolheu esses jovens, né? Aí depois eu vou ler um pouquinho lá na frente, mas eu queria que vocês lessem aqui comigo, Daniel na Cova dos Leões, primeiro, a partir do número 1, né, 6:1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em suas administrações governamentais, mas nada conseguiram. Não puderam achar nada nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Só um pedacinho, só um trechinho por enquanto por aí. Ele não era, né? Ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. O que nós temos que ser? Primeiramente fiel a Deus, né? E depois fiel às pessoas que a gente convive, né? No nosso dia a dia, fiel com as nossas compras, com as nossas dívidas, fiéis com nossos pais, né? Por onde quer que a gente ande, a gente tem que andar como servo do Senhor. Lá vai o servo do Senhor, né? Sem causa alguma, né? Depois eu falo por que eu estou falando isso, do que aconteceu essa semana. Só um testemunho. Mais para frente. E assim, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim que os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, por andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Amém, amados? O que Daniel fazia? Ele não tinha medo. Ele não tinha medo do rei, ele não tinha medo dos governantes. O que ele fazia? Ele temia Deus. Ele obedecia somente a Deus. O que ele fez? Ele foi para o quarto orar. Né? 3 vezes ao dia ele orava. Né? E eu creio que aqui, né, como Deus estava.
olhando para Daniel, com o coração temente a ele, né, clamando, né, creio eu, em alta voz, né, clamando por esses governantes, clamando por esse rei, né, pedindo direção, né, porque Deus deu sabedoria para ele lá no texto, no primeiro, Deus deu sabedoria para ele desde o começo, e não ia ser no final que Deus não ia dar direção para Daniel. Tanto é que ele foi jogado na cova dos leões e Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão, né? Quantas vezes na nossa vida acontece tanta coisa na nossa vida, né, que Deus vai ali e fecha a boca do leão, né? Quantas das vezes a gente quer falar algo, mas, né, ou alguém faz algo, fala algo de você injustamente, e Deus está aí, né, para dizer que não, né, que tu és certo, que tu é correto, que tu serve a Deus, né? Muitas das vezes tem muita gente falando de quem serve a Deus, né, de quem está ali pregando a palavra, né, e a gente ouve e muitas calúnias de nós, e a gente não pode ir lá e bater de frente, e sim orar, né? Diz assim: Deus, essa justiça é contigo, né? Eu não vou julgar, mas tu sabe o que está acontecendo, tu sabe o que eu estou passando, tu sabe o que eu faço no meu dia a dia. Deus conhece a nossa vida, não precisa a gente ir lá e justificar o que a gente é para a pessoa, porque Deus vai fazer a parte dele. Amém? Eu queria que vocês lessem comigo lá na frente de Daniel, aqui no 1:6, que fala assim, pode ser do 1:3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Preste atenção, amados, agora. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes a Daniel, deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. E Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade. Um pouquinho mais para frente aqui fala assim, no 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amados, por que Daniel pediu só, que ele não queria tomar nem vinho, nem outro tipo de comida? Ele comeu vegetais, né, pastor? Ele se alimentava de vegetais, aqui fala. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E ele disse assim, que daí um pouquinho mais pra frente ele fala que se ele ficasse com outro tipo de aparência. Então aí o rei, esse chefe da guarda aqui, viu que eles não mudaram a aparência, mesmo comendo só vegetais e água. Ele não mudou a aparência. Tanto é que os outros comiam de tudo e eles mudaram a aparência. E o Daniel e os outros não mudaram a aparência. Né? Eu achei tão interessante que assim, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Por quê? Porque Daniel era servo de Deus. Ele confiava e ele temia Deus. Ele tinha fé no Deus que ele servia. Amém? Então, muitas vezes a gente faz um jejum, a gente não tem que mostrar para ninguém o jejum que a gente está fazendo.
né? Os católicos falam abstinência, nós falamos jejum. Quando a gente faz o jejum, é nós e Deus. Né? Eu estou cansada, eu não posso comer isso porque eu estou fazendo jejum. Amados, é nós e Deus com esse jejum. E Daniel aqui, ele era tão fiel a Deus que ele confiou até na cova dos leões. E eu queria que A história de Daniel fala sobre injustiça. E Daniel foi lançado injustamente na cova dos leões. Não é nada agradável estar na cova injustamente, e Daniel temia Deus. O segredo é estar na presença de Deus e confiar em Deus. Né? A gente precisa viver da maneira que Deus quer e não viver de aparência. O pastor falou aqui antes, né? Nós não precisamos viver como o mundo vive. Nós devemos viver como Deus quer. Amém? Porque Daniel lá em 6:1, né? Daniel fazia tudo com excelência. Né? Ele era um homem que recusava fazer concessões, mesmo que suas escolhas colocassem ele em perigo. Né? Ele se recusou a tudo que o rei queria que ele fizesse. Né? E tanto é que depois o rei chamou ele lá na cova dos leões. Chamou ele. E o leão não comeu ele por quê? Porque ele servia a Deus. Amém? Então nós devemos servir a Deus com excelência. Né? No começo do louvor aqui que o pastor estava louvando, nós não estávamos louvando com excelência. Amém? Nós não estávamos cantando como Deus quer. Nós devemos abrir a nossa boca, adorar o Senhor, porque Ele é justo e verdadeiro, Ele é fiel em todo o tempo, Ele não falha. Muitas das vezes nós não acordamos de manhã, não agradecemos. Muitas vezes nós vamos dormir e não agradecemos. Amém? Nós devemos louvar com excelência, adorar com excelência, agradecer todos os dias que nós estamos respirando. Amém? Todos os dias nós devemos crer nesse Deus que nós servimos, porque então nós deveríamos rasgar a vida se nós não cremos no Deus que nós servimos. Se nós estamos aqui respirando é porque Deus está aqui, porque Deus nos deu uma casa. Se não nos deu uma casa, né? Hoje nós estamos lá na Lena, né? Ela crê em Deus, ela serve Deus, né? E não adianta a gente ter uma mansão, né? Se não tiver paz, se não tiver amor, se não tiver Deus. Nós podemos morar numa casinha, nós podemos morar num ranchinho, mas tem que ter paz, tem que ter Deus no coração e servir a Deus. Amém? Nós precisamos a cada dia saber quem é Deus na nossa vida. Nós não precisamos mostrar para os outros que nós servimos a Deus, porque Ele vai na frente e é Ele que vai mostrar quem realmente serve e quem não serve, quem é justo e quem não é justo, quem é fiel e quem não é fiel. Ele faz. Nós não precisamos botar uma roupa para parecer que nós somos crentes. Nós não precisamos falar bonito para dizer que nós cremos no Senhor. Porque é Deus que nos usa, é Deus que nos capacita, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. Se hoje nós temos um carro para andar, porque Deus nos dá. Se hoje nós temos comida na mesa, porque Deus nos dá. Se hoje nós temos filhos perfeitos, porque Deus nos deu. Se hoje nós temos saúde, é porque Deus nos deu. Se hoje nós temos perna para andar, braços para trabalhar, é porque Deus nos deu. Então, amados, não reclame, não murmure e aprenda a reconhecer quem é Deus na nossa vida. Aprender a reconhecer o que Deus fez e o que Deus tem ainda para fazer. Né? Hoje nós estávamos falando, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade. Será que o Senhor é tudo isso na nossa vida? Será que o Senhor nos libertou? Porque muitas vezes a gente está travado em tantas coisas. Deus mexe nisso, mas nisso Deus não mexe. Deus já pode fazer isso, mas isso daqui não pode tocar. Amados, para que nós pudéssemos reconhecer verdadeiramente, andar nos caminhos do Senhor, nós temos que deixar Deus fazer a obra na nossa vida. Nós estamos em obra sim, né, até a vinda de Cristo. Mas enquanto nós temos nessa terra, amados, nós temos que falar do amor do Senhor, buscar a presença do Senhor todos os dias, né? Saber, né, reconhecer Deus e buscar a presença todos os dias, na tua casa, na cozinha, no banheiro, todo lugar. Dizer, Senhor, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, vem comigo, vamos para casa, vem para o carro, vamos para o trabalho.
Reconhecer esse Deus que nós servimos. Não é um Deus só de boca, é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que faz. Ele não faz nada pela metade, amados. Ele faz tudo perfeito. Mas muitas das vezes é a nossa busca. Será que a nossa busca está frequente? Será que a nossa busca está todos os dias mesmo? Será que nós estamos assim, dobrando nossos joelhos, nós estamos buscando com a nossa família, nós estamos de aparência mesmo de servirmos a Deus? Ou é mais uma célula, ou é mais um culto, ou é mais um diário, vim aqui, eu sinto a presença de Deus e vou para casa. E em casa, como é que fica? Como é que é em casa? Eu chego em casa, eu vou chutando a panela, vou brigando com meu filho, eu vou falando palavrão. Ou é amor, carinho, respeito? Primeiramente, amados, nós temos que amar a nossa família, amar Deus em primeiro lugar e a nossa família. Né? Não adianta a gente vir aqui falar bonito, falar, nós temos que ir em casa, a gente não faz. Então é primeiro em casa, a nossa célula começa em casa. O amor em casa, filho, marido, esposa, se respeitar. Porque aqui é uma célula, mas a gente convive a semana toda. Né? Marido, filhos, né? Netos, filhos, irmãos. Mas aqui é só um dia. Mas na presença do Senhor temos que estar todos os dias. Buscando a Deus todos os dias. Se não dá de manhã, de noite. Se não dá de noite, dá de meio-dia. Mas nós temos que tirar um tempo com o Senhor. Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando? O que eu estou fazendo de errado? Nós precisamos reconhecer o Senhor. Nos arrepender enquanto é tempo. Buscai o Senhor, né? Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Né? Porque a vinda do Senhor está próxima. A gente fala, tem muitos que riem, tem muitos que não, está perto. E o Senhor vem buscar os puros de coração, mãos limpas e coração puro, amado. Quem está disposto a servir o Senhor, quem está disposto a buscar o Senhor, quem está disposto a saber que o Senhor está aqui. E Ele nos ama. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, mas, amados, pecar sim, mas não continuar no pecado. Né? Errar sim, mas não continuar no erro. Amar uns aos outros, né? Como o Senhor nos ama. Amém? E essa palavra eu deixo para você. Feche seus olhos um pouquinho para conversar com Deus. Eu quero cantar uma música. Não me deixes esquecer dos teus braços de amor. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. Eu senti tua presença de uma forma especial. Hoje eu sinto saudades, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como na primeira vez. Eu quero
hoje voltar. Quero sentir outra vez. Quero me apaixonar como da primeira vez. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor, ao início de tudo, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, Pai. Quebranta os nossos corações, Senhor. Hoje, Pai, é um dia que nós não temos ninguém aqui, Pai, no nosso meio que não conheça a Ti, que não conheça a Tua palavra, Pai. Nós não temos aqui hoje, Pai, convidados, visitantes, ó Pai, pessoas desconhecedoras da Tua palavra. Mas todos que aqui estão, Senhor, todos aqui são conhecedores, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor está querendo nos levar para um tempo de recomeço, Pai. Um tempo de se apaixonar novamente por Ti, Senhor. Um tempo de se lembrar da obra da cruz novamente. Um tempo de se lembrar do alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Um tempo de recordar o alto preço que foi pago. Tempo de valorizar cada gota de sangue que foi derramado em nosso lugar ali naquela cruz. Leva-nos, Pai, para esse lugar. Que nós possamos, Pai, responder, ó Pai, o Teu amor, ó Deus. Nos entregando como uma oferta viva em Teu altar, Senhor. Nos rendendo completamente à Tua vontade soberana. Em nome de Jesus, Senhor. Nesse espírito eu quero cantar uma música para encerrar e dar a oportunidade para você estar abraçando, né? Cada um, né? Eu queria muito poder abraçar cada um, né? Eu vou tocar o violão agora, mas depois eu quero abraçar, né? A Leia falou ali um pouco sobre amor também, né? Nos perdoa pelas vezes que a gente não consegue, né, demonstrar o amor, né? Se em algum momento aqui alguém aqui não se sentiu amado, né? Nos perdoe, né? Às vezes a nossa forma de demonstrar amor não é a mesma, ou a gente às vezes nem está em condições de demonstrar amor, né? Às vezes nós estamos tão carentes que nós é que estamos querendo receber o amor, né? Mas quero estar cantando essa música que diz assim, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. E vamos estar encerrando esse momento, né? Com esse tempo de abraçar, de confraternizar. E daqui a pouco vai ser servido ali um cafezinho com bolo, refrigerante. É um bolinho especial, mas não é um bolo, é uma torta, né? Caprichada. Tá bom? Vamos ficar de pé. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos lá! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível.
viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem valor, você tem um valor, você tem valor, você tem um valor, você tem valor, você tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. Vou ganhar meu abraço também.